Graça, paz, misericórdia, irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é motivo de muita alegria a gente saber para onde a gente vai, de onde a gente saiu e por intermédio de quem nós saímos. Amém, queridos? Abra comigo a sua Bíblia agora, no livro de Lucas. Eu vou pedir que os irmãos me auxiliem na leitura. Lucas capítulo 14, versículo 25 a 27. Lucas, capítulo 14. Aleluias, louvado seja Deus. Capítulo 14, verso 25 a 27. E você também vai abrir ainda o versículo 33. Em João, outros irmãos abram para mim em João, Evangelho, capítulo 6, verso 1 a 3, 1 ao terceiro, e depois verso 11 e 12. Amém? A turma de Lucas, capítulo 14, verso 25 a 27, por favor, e o verso 33, leia para nós, por gentileza. Verso 33. Glória a Deus. João capítulo 6, verso 1 ao terceiro, o verso 11 e 12. Quem achou, por gentileza? João capítulo 6, verso 1 a 3 e verso 11 e 12. Verso 11 e 12. Para que nada se perca, né? Amém. Pergunta para o seu irmão, você sabe o que é ser discípulo? Pergunta para ele, você sabe o que é ser discípulo? Agora pergunta para ele, e seguidor? Você sabe o que é e quem é? Irmãos, agora olhem para mim. Qual é a diferença entre um seguidor e um discípulo? Muitas vezes a gente acha que em determinados contextos não há diferença. Para vocês terem uma ideia, a palavra cristão, ela surgiu logo com a vinda de Jesus, porque era de Cristo, mas ela foi falada muito poucas vezes, 6 vezes. A palavra discípulo, ela vem sendo anunciada no Novo Testamento 272 vezes. A gente entende então, irmãos, que ser discípulo é viver a vida de Deus em nós. Não mais vivo eu, mas a vida que eu vivo agora, porque eu sou de Jesus, eu a vivo na fé, na minha carne, mas na minha fé, no Filho de Deus, no dentro, na presença. Quando nós entendemos então essa palavra, irmãos, discípulo no grego, eu vou tentar soletrar esse grego aqui, que é bem grego mesmo. Akoulesten, quer dizer discípulo. Que significa essa palavra dentro do seu original? Subtraindo essa raiz, é um aprendiz. Esse discípulo, ele tem enquanto entendimento de que se ele não está apto para sentar e aprender, ele nunca vai chegar a ser um discípulo do Senhor. Ele sempre vai ser um seguidor. Quando
nós entendemos isso, nós entendemos também que essa mesma palavra nos dá um parâmetro da gente entender que esse aprendiz, ele é um imitador do seu mestre. O que é imitar o mestre? Se parecer com ele. Nós vamos ver um vídeo agora. Nós entendemos que a definição do que é um seguidor, irmãos, nós entendemos isso. O seguidor é aquele que apenas segue alguns passos, mas logo ele desiste, ele não aguenta aquela situação em poder amar aquele que o persegue. Ele não consegue observar que Deus está observando, ele não consegue enxergar, então para ele não faz diferença alguma em nenhum lugar, e nem mesmo na sua própria vida, porque a sua própria vida não exala o bom perfume de um bom discipulador, então ele não influencia a vida de ninguém. Quando nós entendemos isso, nós podemos entender que a multidão, elas seguiam ao Senhor Jesus, essa multidão querendo segui-lo, entretanto, irmãos, poucos queriam realmente caminhar de uma maneira verdadeira. Quando nós falamos em caminhar com Jesus Cristo, não estou dizendo, e a Bíblia não está nos amparando, para que nós venhamos entender que caminhar com Deus é apenas segui-lo. Não, é muito mais do que isso. É lançar o nosso eu para trás, é permitir que o Senhor Jesus vá à nossa frente, e eu vou caminhando após o Senhor Jesus. Aonde Ele vai, eu estou indo atrás. Aonde o meu Senhor caminha, eu estou caminhando. E aí, eu me pego pensando juntamente como um jovem que não tenha Jesus Cristo. Aonde um jovem que não tem Jesus Cristo caminha? Será que Jesus está aí na sua frente? Não. Mas enquanto igreja, enquanto jovens cheios do Espírito Santo, homens, mulheres, nós podemos, irmãos, no nome do Senhor Jesus, mudar essa trajetória, porque somos discípulos do Senhor Jesus. A Bíblia diz que há uma unção de Deus sobre a sua vida, que é discípulo, não sobre aquele que é seguidor, porque o seguidor, ele vê toda a situação, ele contempla os milagres, ele caminha junto, até come dos pães que estão sendo ali multiplicados, mas daqui a pouco ele diz: olha, eu tenho algo mais importante para fazer, eu tenho um compromisso agora no shopping com a minha namorada, não vai dar para ficar até o final dessa palavra, não vai dar para vir ao culto amanhã. Sabe por quê? Porque é apenas um seguidor, para ele não faz diferença. Nós entendemos, irmãos, que poucos querem verdadeiramente ser discípulo do Senhor Jesus, porque ser discípulo, irmãos, é ser comprometido com o seu mestre. Eu entendo que o discípulo caminha lado a lado com o seu mestre, e a Bíblia diz, ele é o caminho. Então, já existe, irmãos, algo palmilhável para mim e para você. E para que nós não venhamos perder o curso dessa caminhada enquanto discípulos do Senhor Jesus, ele diz lá no Salmo 121, versículo 5, olha, eu sou a tua sombra ao teu lado direito.
Sabe naquele momento que você acha que o sol está tão escaldante? Eu sou a sombra. Eu sou a fonte da água viva. Nesse caminho que você acha, às vezes, que é um caminho muito difícil caminhar comigo, eu vou saciar a tua sede. Nesse momento você vai sentir vontades, fome. Eu sou o pão vivo. Eu quero saciar esta fome. Nós entendemos que o discípulo tem alegria, irmãos, em estar com o seu mestre, em estar numa vida de oração, numa vida de santidade. E aí nós podemos falar para o nosso mestre: Senhor nosso Deus, olha, eu quero tirar hoje um tempo para eu adorar o Senhor. Eu quero tirar um tempo. O que é isso, pastor? Eu vou tirar um dia na semana para eu jejuar ao meu Deus, porque eu quero me parecer com Ele. Porque quando eu me esvazio de mim mesmo, o meu mestre me enche da sua presença. Aí eu passo a entender e a conceber mais do poder do seu Espírito Santo. Eu entendo que o discípulo, ele é um eterno aprendiz. Ele nunca vai dizer, já, vamos dizer assim, com o seu PhD, mestrado disso, daquilo, em áreas teológicas, plantadores de igreja, ele vai dizer: olha, eu sou o cara e todo mundo tem que aprender comigo. Não. O verdadeiro discípulo é aquele que aprende sempre. Ele está sempre para aprender com alguém que Jesus coloca diante do seu caminho. Eu entendo ainda que o discípulo sabe que não é maior que o seu mestre. Uma certa vez, irmãos, Alice, eu disse isso para vocês, que Alice disse que eu estaria no reino espiritual acima dela. Mas ela é a minha discipuladora e isso ninguém vai me tirar do coração. Eu tenho um respeito muito grande por ela. Ela é uma missionária, eu sou um pastor. No reino espiritual há uma diferença, não é mesmo? Há um escalonamento. E eu quero entender, irmãos, que nós, enquanto aprendizes, nunca podemos deixar de aprender com os nossos pais na fé. Não porque hoje eu posso ocupar um púlpito, não porque hoje eu sou um pastor, não porque hoje eu sou formado nisso, naquilo outro, sou pós-graduado em ciência da religião. Não, eu não posso esquecer de onde Jesus me tirou. Eu não devo esquecer que Jesus levantou pessoas cheias do seu Espírito Santo. De repente essas pessoas não têm a mesma letra que você tem, não têm a mesma letra que eu tenho. Mas elas têm algo que talvez muitos de nós não temos: a unção do seu Espírito Santo. Eu quero entender que, irmãos, se nós juntarmos a letra de Deus, a teologia, com a presença do seu dono, que é o Espírito Santo, olha, sai da frente, capeta, porque nós estamos passando. Se ele não sair, nós vamos fazer escada dele, mas que nós vamos pegar a nossa bênção, vamos. Em nome de Jesus. Se você crê nisso, dê glória a Deus aí. Aleluia. Irmãos, a Bíblia diz em Mateus capítulo 10, versículo 24, não é o discípulo mais que o seu mestre, nem o servo mais que o seu senhor. Irmãos, Jesus nunca pediu para que nós caminhássemos, irmãos, no meio da multidão. Jesus nunca pediu para que nós viéssemos, irmãos, saber como está a multidão. E muitos de nós, irmãos, permeando esse caminho, perdendo ali o norte de discípulos, passamos a achar que está tudo bem quando nós estamos no meio dos crentes, quando nós estamos no meio da igreja, e muitas vezes nós estamos no meio da multidão e não estamos dando conta disso. Eu quero entender que ser discípulo de Jesus é permanecer na palavra, é como um soldado bem mandado. Querido, se você chegar para qualquer seita aí e disser para ele assim: olha, só Jesus salva, para um budista, ele fala: não, senhor, não, Buda salva, né? Ele vai dizer isso. Ele não vai sair, irmãos, do posicionamento aonde o seu mestre determinou que ele saísse. Agora, a partir do momento que um discípulo de Deus, um discípulo do seu filho amado Jesus, cheio da presença do Senhor, seu Deus, irmãos, chega e ministra uma palavra, todas as cadeias vão cair. Essa é a diferença. O seguidor, irmãos, ele só observa, ele é um acompanhante. Eu era seguidor no início da minha caminhada, porque eu queria saber quem era Jesus Cristo. E eu quero entender, irmãos, que Deus até permitiu e usou essa situação na minha vida para despertar a minha curiosidade sobre Ele. E quando eu entendi que sem Ele nada eu poderia fazer, que eu não conseguiria entrar no reino dos céus, então eu tratei de entender
que somente discípulos e não seguidores herdarão o reino de Deus. Irmãos, seguidores, eles não têm compromisso com o seu Senhor. Eles acompanham a igreja do Senhor Jesus. De repente ele pode até dar uma oferta, um bom dízimo, para que a gente termine o nosso salão. Mas isso ainda não lhe franquia o direito de entrar no reino dos céus. Eu quero entender, queridos, que acredito que Jesus disse isso, porque muitos chegavam até ele, irmãos, no meio daquela multidão, clamando por um milagre, e após o milagre, após a barriga sendo saciada, após a sede sendo saciada, eles o deixavam. E o discurso do seu mestre, do nosso mestre, do Senhor Jesus, ele passa a ser, irmãos, de uma maneira muito profunda e dura. Irmãos, para permanecer mediante uma palavra de Deus, é preciso ser discípulo. Acompanhante ele vai largar, ele vai abandonar. E eu quero entender que o discípulo permanece. Ele fica no lugar aonde o Senhor Jesus o determina, sem se ausentar dele. Nós pedimos, irmãos, e assim Deus começa a fazer. Porque discípulo, ele tem intimidade com o Senhor, seu Deus, com o seu mestre. De ser discípulo de Jesus, irmãos, é amar exatamente as pessoas que os outros não amam. De repente nós temos ali um ciclo de amizade, aonde determinada pessoa, determinada figura, não é benquista, persona malquista ali, e de repente todo mundo fala uma coisa, e você vai ter que ir na contramão desse povo. E muitas vezes esse povo é o povo da multidão, que porventura talvez pode até estar nas portas das igrejas. Quero que você entenda algo nesta noite. Para ser discípulo, nós precisamos amar o nosso próximo. E quem ama vai atrás. Quem ama não olha para a dificuldade. E a palavra de Deus nos diz: nisso todos conhecerão que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Irmãos, eu quero entender que a nossa credencial, a nossa identidade, enquanto discípulos do Senhor Jesus, ela precisa estar escrita assim: amor transferível. O amor que nós temos, nós transferimos esse amor. Nós passamos esse amor. Portanto, o que credencia a minha vida enquanto discípulos, dentro de uma autoridade celestial, que Deus me dá lá no seu reino e aqui nesta terra, é o amor de Cristo Jesus. Nós entendemos, queridos, que o discípulo de Jesus, ele não somente ama, mas quando ele ama, esse amor começa a irradiar de uma maneira sobrenatural. E aí esse amor começa a dar frutos e não galhos. É tão gostoso quando a gente começa a bater um papo com pessoas agradáveis. Ter um papo bacana. Agora é difícil você conviver com pessoas que não têm uma boa conversa. Tudo que você pergunta para essa pessoa, ele reclama. Tudo que você diz, ele questiona. Tudo ele reprova. É complicado. Discípulo, irmãos, que é discípulo de Jesus, não fica sem dar frutos no reino da luz. Nós podemos observar, queridos irmãos, que o fruto precisa permanecer. Pelo simples fato da gente trazer alguém para Jesus aqui, ou melhor, trazer alguém para conhecer Jesus através da igreja, através da palavra, irmãos, isso não dá o direito dessa pessoa dizer que é evangélica em Cristo Jesus. Que ele não lhe dá o direito de usufruir dos bens que Jesus disse: olha, eu vou, mas eu volto, porque o lugar que eu preparei para vocês, aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Você sabe quem se preocupa assim? Só pai se preocupa assim com o filho. Eu nunca vi um pai ir para uma churrascaria, se fartar de churrasco e picanha, e o filho em casa esperando com pão e água. Eu nunca vi. O nosso pai, o nosso mestre, por excelência, aleluia, ele diz: olha, eu vou, mas eu volto. O meu espírito vai estar aí, justamente para ajudar, fortalecer, dar ânimo e alegria, para que vocês possam continuar essa caminhada. Irmãos, Mateus capítulo 7, versículo 20, nos traz uma clareza muito grande sobre o que é dar frutos. Portanto, pelos frutos vos conhecereis. Que tipo de discípulos de árvores que nós somos? Árvores frutíferas ou aquelas árvores que somente soltam as suas raízes e vai detonando com as calçadas? Você conhece esse tipo de árvore? Você já viu esse tipo de crente? Que de repente ele é plantado num lugar, aí passado algum tempinho, porque ele é seguidor, ele é acompanhante, a raiz dele começa a sair, ou seja, o camarada é bom de língua mesmo, mas não é estranha, é super estranha, e começa a arrebentar com tudo aquilo que está à sua volta. Eu começo a entender que ser discípulo, irmãos,
é por Deus em primeiro lugar. Se nós não apresentarmos o nosso coração diante dele, não há como. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Isso, irmãos, está implícito tanto na vida pessoal como na vida material. O que eu tenho que colocar na mão de Deus para que a obra comece a acontecer. Para que a minha vida no serviço do Senhor, na obra missionária de Deus, eu possa discipular alguém para ter comunhão com Deus e adorá-lo. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós passamos a buscar primeiramente o reino de Deus. E você pode ter certeza, tudo aquilo que Deus lhe prometeu, Ele vai lhe surpreender. As coisas vão acontecer muito mais do que você imagina. Mas ainda, o que é um discípulo? Pergunta para o seu irmão. Você sabe o que é um discípulo? Quem pode ser um discípulo? Eu quero entender que todos nós podemos ser um discípulo, mas todos nós também podemos ser um seguidor de Jesus. O que é um discípulo? É um eterno aprendiz. Eu quero entender que o perfil, irmãos, do discípulo é abandonar tudo aquilo que possa lhe trazer distanciamento da pessoa de Cristo para com a pessoa do irmão. Quando nós entendemos isso, Deus me levou a observar sobre a vida de Pedro. Dentro de dois personagens, a Bíblia diz que Deus chamou a Pedro para ser um dos seus discípulos. E de repente, ele entende que a obra estava muito pesada, e ele volta, irmãos, a pôr as mãos nas redes. Ele volta a ser apenas, irmãos, um acompanhante, um seguidor. Ao seu entendimento, Jesus já não estava mais ali. Ao seu entendimento, tudo tinha acabado, porque as coisas não estavam acontecendo conforme ele entendia, conforme ele precisaria que acontecesse. Então ele volta, irmãos. Mas aquele que é discípulo, aleluia, Deus vai atrás dele. Diga para o teu irmão, Jesus está falando contigo. Aleluia. Jesus foi atrás dele, trouxe novamente, e ali nunca mais ele arreda o pé. Ainda que ele o negasse, mas estava enquanto discípulo. Eu quero entender, irmãos, dentro de 1 Reis 19, capítulo 19, verso 19 a 21, se você quiser anotar, é muito bom. A Bíblia diz sobre a vida de um homem chamado-se Elias. Elias sempre passava pela casa de Eliseu. Os pais de Eliseu eram pessoas muito bem-sucedidas, eram fazendeiros nos dias de hoje. E ele costumava passar ali naquele lugar e pernoitar sobre aquele lugar. E Elias, no meu entendimento, eu entendo que isso é a história da igreja que conta. Que Elias observava aquela figura juvenil, 12, 13 anos, vamos dizer assim, 15, um adolescente para a juventude, muito fiel com as coisas de Deus. Todos estavam adorando a Baal, aquela família estava firme com Deus. E o que chama a atenção no meu entendimento de Elias na vida de Eliseu era a sua sinceridade e a sua simplicidade diante do Todo-Poderoso. E eu quero entender que então ele dorme, aí ele acorda, Deus dá a ele uma palavra e Deus faz um chamado na vida de Eliseu. Ora, bora comigo pregar o evangelho, bora comigo ser discípulo. E a Bíblia diz, irmãos, que ele estava arando a terra. Ele estava com alguns bois, como antigamente os nossos avós faziam. Ele de imediato, a Bíblia diz, não fala o tempo, mas de imediato, ele pega toda aquela lenha, ou melhor, aquela madeira, faz dela um carvão, sacrifica os animais, faz um churrasco, dá uma festa de despedida, pede a bênção do pai e vai para o discipulado. Perguntei a Jesus, por que ele queimou justamente aquela madeira? E aí veio uma comparação no meu coração, rede e madeira não se combinam. Pedro voltou para a rede. Ele queimou, o Espírito Santo mandou ele queimar aquela madeira, para que ele não pudesse retroceder. Pensa uma coisa, existem coisas que Deus nos dá, irmãos, e são bênçãos de Deus, e de repente Deus as retira das nossas vidas, para que a gente não venha retroceder no discipulado com Deus. Eu quero entender, irmãos, que todo verdadeiro discípulo, ele é ensinável, ele está apto, ele é aprendiz, ao contrário disso é a rejeição.
Quando nós entendemos, irmãos, que as pessoas não aceitam o caminho da cruz, porque não são ensináveis. O caminho da cruz nos faz entender e reflete a glória da santidade de Deus. Essa santidade me impulsiona a ter autoridade enquanto um discípulo do Senhor. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós podemos entender também que o coração do discípulo, ele ama o aprendizado, ele sempre está lá, sempre, ele não falta uma aula. Eu lembro que, vou falar de mim um pouquinho, na minha faculdade, quando eu estava fazendo, eu quebrei o braço, eu disse, puxa vida, e agora, como é que eu vou? Nem na chuva, irmãos, não tinha essa não, eu estava lá, eu queria aprender. Nem na chuva eu deixava de ir, quebrei o braço, e agora, como é que eu vou escrever? Eu escrevo com essa mão. Tem aqui, ó. Tenho 2 pinos ainda aqui que eu tenho que fazer uma outra cirurgia para tirar. Em sinal de cruz. Uma assim e outra transversal. E eu orei a Deus. Falei, Deus, eu não posso e não quero faltar nenhuma das aulas que o Senhor tem enquanto aprendizado para a minha vida. E Deus então me deu uma revelação enquanto eu estava orando ao Senhor. Ele disse o seguinte para mim, olha, leva um carbono e um papel. Eu usava uma pasta. Um carbono e uma folha de papel sulfite. Quando você chegar lá, você procura a minha serva, Sônia, e diga para ela assim, olha, o Senhor Jesus pediu para que você colocasse esse papel junto com esse carbono aqui, debaixo da folha onde você vai escrever. E ela disse, o Senhor falou ao meu coração. Tudo que ela escrevia, transferia para a folha. Eu pegava a folha, guardava ali, no meu material, e continuava estudando, e não faltava aula. Como é que o senhor ia, pastor? Eu ia de carona, ou ia a pé, pouquíssimas vezes eu ia a pé. Eu quero entender, irmãos, que o coração do discípulo, ele ama o aprendizado, e eu quero mostrar isso para vocês de uma maneira muito poderosa. Deus me levou, irmãos, a entender isso. Quem era o auxiliar de Moisés? Deus me perguntou isso hoje à tarde. Eu acrescentei isso hoje. Quem era o auxiliar de Moisés? Arão? Arão. Não é Josué. Se você achou que era Josué, eu caí no mesmo erro. Arão. Arão, ele era, irmãos, um auxiliar. Josué não era auxiliar. Ele era um moço de ordem. Mas ele estava ali, Josué, olhando tudo o que o seu mestre estava fazendo. Para quem Deus deu a transferência? Primeiro, na vida de Elias, Eliseu. Quem recebeu? Eliseu. Recebeu o manto. Dentro, irmãos, de um contexto espiritual, você pode dizer, poxa, mas Deus foi justo? Jamais. Quem teria que receber o manto de Moisés? O irmão dele, Arão, ele era o auxiliar. Porém, Deus não vê como o homem vê. Deus observou o coração de Josué. O coração de Josué pulsava como um aprendiz, aleluia. Como aquele que queria realmente fazer as coisas acontecerem. E Deus deu a ele, irmãos. Entenda uma coisa. Não se chateie se Deus deu uma coisa para o seu irmão. Deus esqueceu de mim. Deus não esquece de ninguém. Você pode ter certeza disso, irmãos. Ele recebeu o manto de Moisés. Ele passou a ser o sucessor, o discípulo de Moisés. E eu vou te provar isso. A Bíblia diz em Josué, capítulo 1: assim como eu fui com Moisés, meu filho, serei contigo. Aleluia! Então ele era o discípulo, ele estava ali, irmãos, no lugar para aprender no momento certo. Porque Josué observava a vida cotidiana do seu mestre. Se ele saía para orar e falar, puxa vida, então ele tem que orar tantas horas, ele tem que orar tanto tempo, ele tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo. Quando ele recebe, irmãos, agora, porque ele caminhava junto, ele era moço, ele era o jovem, o ajudante, vamos dizer assim, de Moisés. Só no lugar que ele não foi, irmãos, o resto ele foi em tudo, no monte. Moisés foi sozinho, mas o coração dele foi junto, no meu entendimento. De repente, irmãos, você está observando muita coisa onde não deve ser observado. Toda igreja ela tem erros e acertos. Se você quer ver apenas os erros da igreja,
você vai ser um meres acompanhante decepcionado. Agora, se você quer olhar para a glória de Deus, você vai ser um discípulo de excelência nas mãos do Senhor. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Eu quero entender e a gente vai fechar assim. O verdadeiro discípulo, irmãos, não caminha com a multidão. Ele não caminha, irmãos, dessa maneira. Ele não segue a multidão. Ele caminha lado a lado com o seu mestre. Nós vamos ver um vídeo agora. Eu gostaria que você prestasse bem atenção também nesse vídeo. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, eu jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. A gente cai por falta de equilíbrio espiritual. Às vezes a gente pode cair também, irmãos, por decepções com outros líderes. Mas entenda, Deus sempre vai levantar alguém para nos levantar do pó. Ainda que caia, não ficará prostrado. Você é um discípulo em potencial para a glória de Jesus Cristo. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Você é um líder de Deus. Deus quer fazer de você um ganhador de almas. Deus quer fazer dessa igreja, irmãos, uma igreja ganhadora de vidas. Vamos colocar em pé. Aleluias. Todos os discípulos comissionados pelo Senhor Jesus, irmãos, deixaram tudo na mesma hora. Jesus não insistiu para que eles o seguissem. Eu entendo que o discipulado, ou melhor, o discípulo paga o preço por seguir o seu mestre. Nós pagamos o preço da obediência. Às vezes a cama está tão gostosa em casa, ar-condicionado, mas eu tenho que orar lá fora. E eu vou orar. Ainda que seja 1 minuto, ore. Ainda que seja 2 minutos, pastor, está valendo diante de Deus. É assim que Deus vai alicerçando o seu coração no seu discipulado. O verdadeiro discípulo sabe da sua responsabilidade e do seu crescimento diante do seu mestre. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você agora. Você entendeu essa palavra? Pergunta para o seu irmão, você entendeu isso? Há uma responsabilidade que recai sobre nós, irmãos. Nós temos um chamado. Você tem um chamado. E o maior chamado é para ganharmos, irmãos, primeiramente a nossa família. Ao mesmo tempo, do outro lado da rua, existem pessoas que precisam ouvir do Evangelho. Isso não quer dizer que enquanto eu não ganhar minha família, eu não falo para mais ninguém. Não. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E é este Deus, o Deus de poder, que vai fazer você entender que você é uma bênção. Que você sempre foi uma bênção. Foi o inimigo que tentou tirar e roubar a sua alegria e não ter mais comunhão com o Senhor, e não ter mais esta obra missionária, num serviço dentro do seu discipulado. E quando nós entendemos tudo isso, irmãos, nós ganhamos almas e passamos a adorar a Deus em todas as instâncias. Ou seja, independente se eu tenho ou não tenho arroz em casa, eu adoro a Deus, porque eu não sirvo a Ele por aquilo que eu recebo dEle, mas por aquilo que Ele é na minha vida. Ele é o meu Senhor. Vamos orar ao Senhor agora. Você ouviu essa palavra? Tome uma atitude diante de você mesmo, diante de Deus, diante da sua igreja. O que você tem feito, você que é membro da Igreja Batista Cerradinho, para que o reino de Cristo cresça neste lugar
também através da sua vida. O que você tem feito? Comece a falar para Deus. Deus não expõe ninguém, irmãos, mas Deus quer nos arrancar com todas as raízes do anonimato e nos levar, irmãos, às águas profundas, para nós conhecermos a obscuridade de Deus que nós ainda não conhecíamos. Deus quer se revelar ao seu povo. Deus quer se revelar a você. Você tem um potencial muito grande, um potencial poderoso, chamado-se Espírito Santo, para que você possa ser instrumento desse Espírito. Se coloque na mão dele. Nós vamos orar ao Senhor. Pai, eis aqui a minha vida, juntamente com toda a tua igreja. Clamamos pela tua graça, clamamos pela tua misericórdia. Pedimos a mão do Senhor, meu Deus, a nos arrancar do anonimato, a nos arrancar, Senhor, meu Deus, do nosso próprio eu, do nosso aconchego. Meu Pai, muitas vezes estamos aquém das almas, mas nesta noite o Senhor falou de uma maneira muito profunda e poderosa. E eu clamo ao Senhor agora, Espírito Santo, que o Senhor comece a agir no coração da tua igreja, a começar na minha vida. Precisamos crescer no conhecimento e na graça. E quando eu cresço no conhecimento, meu Deus, o teu conhecimento me revela que o amor do Senhor está estendido sobre a terra. Não é só para mim, mas que o Senhor quer usar também a minha vida para que outros possam te conhecer. Assim também na vida da tua igreja, Senhor. Faça-se, ó meu Deus, presente em nosso meio. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Meu Deus, tira do nosso meio todo espírito de divisão, de fofoca. Se porventura há, Senhor, meu Deus, alguma discriminação, algo tentando reprovar o ministério da igreja, tentando reprovar, meu Deus, os irmãos, tentando reprovar os pastores, meu Pai, que Satanás seja repreendido nesta noite, em nome de Jesus. Que a tua graça seja presente, dando, meu Deus, sobre cada crente, sobre cada discípulo do Senhor, meu Deus, mais e mais do seu Santo Espírito. Eu oro e abençoo o teu povo com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Os irmãos digam amém.